vice-presidente Luís Mendes ser o novo homem forte das contas. Não houve nenhuma nomeação formal, mas na prática é Luís Mendes quem desempenha essas funções. Esta escolha por parte de Rui Costa está a ser criticada a nível interno, principalmente porque é considerada apressada, uma vez que Luís Mendes está há poucos meses no clube. Neste momento é ele quem substitui Rui Costa na presidência em caso de impedimento. Domingos Soares de Oliveira discorda desta opção. Rui Costa considera que Jaime Antunes tinha um perfil mais adequado para ocupar a direção financeira depois da saída de Miguel Moreira no cargo. Este primeiro tema do Pé em Riste, às segundas-feiras estão comigo o António Salvador, o Aníbal Pinto e o André Pinote Batista. Uma boa noite aos três. António, acha que é legítimo que alguns dirigentes do Benfica não concordem com o facto de Rui Costa ter como número 2 e como alguém muito influente, porque é o homem forte das contas, um perfeito desconhecido até há pouco tempo? Boa noite, Mariana. Se me permites, deixa-me dizer que muito se falou de uma meia-final da Taça de Portugal e muito pouco se falou da outra meia-final, onde o Tondela ganhou por 3-0 e eu espero que o Tondela esteja presente na final e como há uma grande probabilidade de jogar contra o futuro campeão nacional, estará presente nas próximas competições europeias, o que, enfim, me regozijo por esse facto. Relativamente a esta questão, eu percebo que haja alguma contestação. De facto, Luís Mendes não é um indivíduo habitué, não é um homem que conhecíamos até hoje, mas enfim, também temos que ter aquela bondade de perceber que, por vezes, quem vem de fora e que tem uma capacidade de abstração e não tem condicionamentos nenhuns, porque não esteve envolvido até hoje, pode ser uma boa solução. Não tem vícios. Portanto, esperemos para ver, mas eu percebo a contestação, mas percebo também a opção de Rui Costa. Há espaço para bondade nesta fase, Aníbal. Se por acaso Rui Costa ficasse impedido neste momento de ocupar o lugar de presidente, seria Luís Mendes a ocupar essa posição? Muito bem, boa noite, Mariana. Hoje quero secundarizada por a generalidade dos analistas, mas eu disse que pensava que tinha sido o árbitro adjunto Leonel Ferreira que tinha dado a indicação desse erro. E de facto não foi. Ele ficou muito agastado com isso e eu fui rever o lance e o árbitro adjunto, Leonel Ferreira, está do outro lado oposto, portanto, ele merece e eu peço-lhe desculpa, mando-lhe um abraço e desejo-lhe uma longa carreira de árbitro. Isto dito, Mariana, o Rui Costa, como presidente, tem o direito de escolher quem quer que o substitua. Agora, de facto, é curioso, causa alguma desconfiança ou alguma surpresa, mas ele tem toda a legitimidade. É ele que é o presidente. Aliás, eu fico satisfeito de ver finalmente Rui Costa a tomar decisões, boas ou más. Tem é que as assumir e, portanto... Mas é uma decisão de risco a partir do momento em que quem está à volta dele não concorda com ela? É, portanto, vemos aqui Jaime Antunes a ser preterido no cargo. Eu pensei sempre que seria Jaime Antunes que iria subir o degrau. Agora, Jaime Antunes esteve ligado a Luís Filipe Vieira. E se de facto Rui Costa acabou por chegar à conclusão que tem que limpar a casa e tem que deixar de ter pessoas que têm vícios e que vêm de um passado que é muito criticado no Benfica, tem que arrumar a casa, tem que fazer escolhas e, portanto, a renovação é isto mesmo, é ir buscar caras que não são conhecidas, portanto, concordo com o Salvador, merece o benefício da dúvida, não deixa de ser estranho, é legítimo, é corajoso, vamos ver o que nos espera. Para já, o Benfica continua a ser um verdadeiro saco de gatos. A ideia que dá neste momento o André em relação a esta escolha é que entre a experiência e a confiança, Rui Costa opta por alguém que é da confiança dele. Parece-te uma boa opção? Parece uma boa opção na dimensão em que é a primeira vez que temos uma opção fora da bolha vieirista. O Jaime Antunes foi uma pessoa que esteve contra Luís Filipe Vieira e esteve com o Luís Filipe Vieira, e isso é factual, mas sobretudo nota-se que há aqui um reconhecimento de que é importante ter gente fora de tudo aquilo que representou o vieirismo. E estamos a falar de casos, eu volto sempre a dizer, o que for para ser condenado será condenado, mas há uma coisa que não podemos dissociar, é que aquela história que nenhum de nós acredita, nem o António Salvador acreditará, que ninguém via, ninguém sabia, ninguém estava ao corrente das coisas, de certeza que com o nome vindo de fora, esta pessoa tem um poder reforçado para decidir algumas coisas. Há uma perplexidade que eu tenho, no entanto, que tem a ver com o papel de Domingos Soares de Oliveira. Este não eleito do Benfica, que toda a gente me garante ser um excelente profissional, continua a ser
um eleito de forma tácita e não se compreende muito bem o papel que um funcionário, e funcionário aqui, eu detesto a palavra colaborador, é mesmo um funcionário porque é o que o senhor é, aparentemente um funcionário muito bem remunerado porque é muito competente. E de topo. Ninguém questiona isso, mas aqui parece que as suas competências como funcionário o levam para um patamar de político decisor. E essa questão a mim não deixa de me causar alguma estranheza. Que poder tem este homem? Que poder tem o homem do livro? Porque a competência dele já me foi assinalada por muitas pessoas insuspeitas e até de fora do futebol, portanto eu não tenho direito, nem tenho nenhuma desconfiança que seja altamente competente, mas vemos aqui duas coisas. Vemos alguém profundamente ligado ao vieirismo, que não tendo sido eleito, parece exercer pressões dentro do Benfica e um grande poder dentro do Benfica, e temos aqui uma pessoa, o Luís Mendes, que vem de fora, e aí tem que se dar o benefício da dúvida, como o António Salvador sublinhava, e vem com uma força diferente, que é a força da imunidade aos problemas. Eu não estou a falar no campo da justiça, estou a falar no campo da ética e da moral. Função distinta, é diretor-geral da Benfica SAD e, portanto, eu penso que não há nenhum problema quanto a isso. E não faz a tal leitura de que Domingos Soares de Oliveira é um fator de pressão sobre Rui Costa, de pressão política sobre Rui Costa? Eventualmente, se for, não vejo que isso seja negativo. Eu acho que as tensões... Mesmo sendo um sportinguista. Dizem. Sabes que eu estou muito contente com o benfiquista que tenho lá. Eu estou à vontade porque joguei no Sporting durante muitos anos e sempre defendi as cores do Sporting com todo o empenho e com todo o... Eu vi logo a tua aliança. Que ele vai já fazer uma forma negativa do que eu estou a dizer. Eu acredito que Domingos Soares de Oliveira hoje, apesar de ser sportinguista eventualmente... E é o que dizem. É o que dizem. Também dizem que os filhos dele são benfiquistas, não é? Absolutamente. Mas que é um bom profissional, mas está fora será de um bom profissional e, portanto, isso não é uma questão. Quando se é e também só faz o que o deixam fazer. O Ruben Amorim, aliás, exatamente. Aquela história, não é? Quando o Petit chegou ao Alvalade e começou a ouvir chamar nomes, em cada benfiquista um irmão, ele perguntou, é para ti ou é para mim, não é? Portanto, ao Ruben Amorim. Portanto, isso são questões que são irrelevantes perante a importância da função. Mas eu faço uma separação. Que achas que faz sentido, sim, Domingos Soares de Oliveira ter uma posição de força, mesmo em relação a Rui Costa, que é agora o número 1 no Benfica, depois da saída... Uma posição de força não quer dizer que seja antagonista, pode ter uma opinião contrária, pode ter uma opinião divergente, pode querer fazer valer a sua opinião, é um direito que tem, porque não? Há uma questão que ser um yes man. Há uma questão que para mim é central também nisto. De facto é uma pessoa com que já havia confiança. Aliás, o facto de poder vir a ser presidente em exercício em caso de impedimento de Rui Costa é bem revelador da confiança que Rui Costa tem nele. Mas eu faço uma questão... em relação a Luís Mendes. Ele disse que Rui Costa era preguiçoso. E Rui Costa não consegue ultrapassar isso. Agora, Rui Costa está à espera do momento... Mas foi Rui Costa quem o manteve na direção do Benfica e na administração da SAD, agora depois das eleições, não é? Muito bem. Quando não temos alternativas, temos que engolir sapos, Mariana. Agora, Rui Costa está a arrumar a casa e está à espera da primeira oportunidade para fazer aquilo que fez a Jorge Jesus. Bem ou mal, o tempo dirá. Agora, que ele tem os dias contados, não tenho a mínima dúvida. Vamos avançar também com um outro tema que já aqui demos neste Pé em Riste, no arranque deste Pé em Riste. Sevilar terá recusado trocar o Benfica pelo Sporting. A imprensa italiana revela hoje que o guarda-redes de 22 anos prefere jogar no estrangeiro. De acordo com a imprensa italiana, a Real Sociedade juntou-se à Roma na corrida pela contratação de Sevilar. Depois desta nega ao Sporting, o guarda-redes internacional pela Sérvia deve também recusar a proposta de José Mourinho. Da Roma de José Mourinho, o Sevilar deve preferir a Real Sociedade pela hipótese de conseguir mais tempo de jogo, exatamente o motivo que o fez recusar as propostas de renovação pelo Benfica. O futuro de Sevilar deve ser decidido ainda esta semana. António, o Benfica deve respirar de alívio se confirmar que Sevilar não vai para o Sporting ou não? Não, ou é indiferente acho que isso é absolutamente para onde vai irrelevante. depois de sair do Benfica? São questões de Lena Caprina e são questões não que são relevantes. Bem mais importante foi quando o Paulo Sousa foi para o Sporting, por exemplo, ou o João Pinto. Agora, o Sevilar. Agora, eu percebo a posição de Sevilar, porque, se bem me recordo, o Sevilar, quando veio para o Benfica porque não jogava no Anderlecht e achava que tinha condições para jogar mais. E agora estou a perceber, eu nunca tinha ouvido falar na hipótese Real Sociedade, tinha ouvido falar nas hipóteses Roma e Sporting, e também não estava a ver onde é que Sevilar ia jogar no Roma e no Sporting com os guarda-redes que estes clubes têm. Portanto, penso que são titularíssimos. Portanto, eu acho que de alguma forma
Percebo perfeitamente, ele está numa fase da sua vida, tem 22 anos, 23 anos, 22. Por aí, 22, e portanto é nesta altura que tem que se impor, e portanto percebo, não está a jogar no Benfica, está a jogar no Benfica B, e portanto percebo perfeitamente que ele queira privilegiar a sua carreira em detrimento de outras coisas. A confirmar-se, percebes o porquê de o Sporting ter tido interesse em Sevilar, André? Sevilar não é o melhor guarda-redes do mundo, como em determinada altura foi noticiado ali numa fase inicial da chegada dele ao Benfica, mas é um jovem com qualidade. Sevilar fica muito marcado por um conjunto de erros logo no início do seu percurso do Benfica, e eu penso que houve uma má gestão da carreira do Sevilar, porque puseram-lhe uma pressão tremenda em cima de um guarda-redes que tem qualidade. Agora eu diria que quem tem o Adam, quem tem o André Paulo, o João Virgínia, nós temos muita qualidade, não precisamos de Sevilar, mas isso não quer dizer que eu vá ajeitar o jogador. E estas coisas às vezes dos jogadores irem para alguns lados, a mim nunca me doeu o André Carrilho ter ido para o Benfica ganhar o que foi ganhar, nunca me doeu ter visto o João Mário, e lá iremos mais adiante, não vou agora estar a escalpelizar muito isso. Portanto, às vezes em Portugal também se dramatiza muito, a realidade é que, com exceção do grande artista João Pinto, que foi assim que nós depois o batizámos na curva, e do Pacheco e do Paulo Sousa, é raro ver estas transferências que tenham impacto. Talvez a maior história de todas seja a mesma do grande Eusébio, que, enfim, vestiu de verde e branco por um período curto, mas eu diria que Sevilar foi uma carreira mal gerida pelo Benfica. Neste momento o Sporting tem soluções ao nível de Sevilar. Não vou dizer que o jogador não tem qualidade, manifestamente tem, mas puseram-lhe uma pressão tremenda em cima. Eu lembro-me daquelas capas de jornal que era para vender. Sevilar estava pronto, Sevilar ia ser o próximo, e o Benfica teve grandes guarda-redes, teve o Éder, enfim, teve guarda-redes que hoje são do topo da Europa, e quiseram fazer dele aquilo que ele também não era, e se calhar ele nunca chegará a ser aquilo que poderia vir a ser. Eu não tenho pena que Sevilar não venha para o Sporting, se vier receberia-o bem. Chegou a ser apontado como um possível sucessor de Perrodome na baliza do Benfica. Aníbal, neste momento, não é um jogador a que seja importante no Benfica, portanto não há esse peso como houve noutras transferências no passado entre rivais, mas a expectativa que foi criada naquele início faz ou não com que, se agora Sevilar acabasse no Sporting, causasse dano no Benfica, na imagem do Benfica? Nunca é fácil as transferências entre os rivais diretos. Agora, Sevilar passou do menino prodígio a um frangueiro. E, portanto, pela minha parte, ele pode dar frangos de vermelho ou de verde, seja na segunda circular, e não suba a um, e não seja de azul, está tudo bem. Agora, realmente ele é muito jovem, é dramático para os guarda-redes, penso que para, de forma mais intensa do que com os outros jogadores, optar pelo clube, porque realmente a tendência de um segundo guarda-redes jogar num grande clube pode implicar passar toda uma carreira sem jogar, o que não se passa com o resto dos jogadores. E nós temos conhecimento de alguns grandes guarda-redes que nunca jogaram. Foram realmente número 2 sempre, segundo as opções de grandes clubes. E, portanto, não é fácil gerir a carreira do Sevilar. Ele é muito jovem, eu desejo felicidades. Agora, não me acredito que ele vá para o Sporting. Agora, o que me parece é que também não vai ser a grande saída, e se calhar vai ser uma saída a custo zero. E estou curioso agora para ver estas debandadas a custo zero. Estou muito curioso de ouvir aqueles grandes críticos que falavam do futebol que o Porto deixava sair os jogadores a custo zero. Cá estou para os ouvir, e depois à frente vamos falar de João. Vou mandar uma mensagem para mim próprio, só para recordar Gonçalo Esteves e Marco Cruz, jogadores que vieram a custo zero ou quase, ou por permutas para o Sporting, e são jogadores que vieram do Porto, da formação do Porto. Um deles era capitão do Porto, um já mostrou, o outro eu acho que vai mostrar, e vou mandar aqui uma mensagem, um SMS para mim no futuro, para ter esta discussão com o Aníbal Pinto dentro de 2 ou 3 anos. Podes ter alguma angústia, alguma azia com essas transferências, e depois cá estaremos. Eu só tenho angústia se estiver a 6 pontos do primeiro. Tirando isso, estou muito feliz. Voltando à questão do presidente perfeitamente a opção do Sevilar. Há aqui ou não um mau ato de gestão do Benfica? Geriu ou não mal todo o processo de Sevilar, desde o momento em que chegou, a forma como foi lançado e a forma como agora vai sair a custo zero do clube? Sim, eventualmente aquilo que se disse sobre Sevilar foi um bocadinho desajustado, não é? Eu também percebo a opção de Sevilar, porque não se esqueçam que no Benfica se formou Oblak e Ederson. 2 fantásticos guarda-redes, não é? Dos melhores a nível mundial. E já se falou no Prudhomme. O Prudhomme não se formou, mas deixou história. Deixou história no Benfica. Teve o azar de ter uma equipa de facto muito fraca, e foi um esteio da equipa do Benfica durante algum tempo. Essa é uma leitura que nunca ninguém fez e que é realista. Aquela defesa permitia-lhe. Mas não foi formado no Benfica. E tiveste nos anos 60 os José Henriques.
Entre postos. Ok. Mas isso tinha outras equipas. Eu acho que o Benfica aqui, eu percebo perfeitamente, senão ele não é a opção dos treinadores ao fim de alguns anos, porque o Sevilar já deve estar no Benfica para aí há uns 4 anos, ou 4 ou 5. Portanto, percebo perfeitamente que ele queira ter E porquê é que não foi rentabilizado? Essa é que é a pergunta. Porquê é que não foi rentabilizado? Sabiam que ia chegar ao fim do contrato, é jovem, é promissor, podiam ter feito dinheiro. Apostaram nele, como todos os clubes apostam em determinados jogadores, que depois não demonstram ter o rendimento necessário e suficiente para ocupar o lugar que se presumia poder vir a ocupar. Má gestão. E isso acontece, não é nada mais gestão. No Porto tiveste 500, no Sporting tiveste não sei quantos, no Benfica também. Parabéns ao Rui Costa, que não se apercebeu disto. O Rui Costa, mas o que é que o Rui Costa tem a ver com isto? Então, pá, cala-te, esquece o Rui Costa, pá. O Rui Costa não sabe fim dos contratos. O Rui Costa está há uns meses como presidente do Benfica. Esquece há muitos meses. E no futebol está há quantos meses? Se calhar há muitos anos. Eu acho que esta questão do Rui Costa é absolutamente idiota. Não tenho outra expressão para classificar. É absolutamente idiota. Idiota dizes tu. Idiota. E lembra-te que o idiota é um homem que tem muitas ideias. Há quem tenha boas e há quem tenha más. Pois tu, vê lá... Tenho mais boas que mais. Boas que mais. Tenho mais boas que mais. Acho que, de facto, não se pode dizer que foi má gestão. Neste caso, acho que em muitos outros foi má gestão. Se me perguntar do João Mário, se calhar eu digo que foi má gestão. Agora o Sevilar, não. Portanto, sair a Sevilar é boa acho que é absolutamente idiota dizer que foi má gestão. Vai sair a 4-0 do Benfica, tudo indica. Falta saber o destino. Terá recusado ir para o Sporting. Real Sociedade e Roma são 2 candidatos a receber Sevilar na próxima época. Vamos avançar agora com uma posição de hoje do Benfica. Lamenta a interrupção do jogo com o Portimonense, provocada pelas tochas atiradas para o relvado por adeptos do clube. Na publicação digital diária, o Benfica defende que colaborou sempre, como sempre, com as forças de segurança, com o promotor do jogo, para que existissem condições de segurança. O Benfica diz também que o clube alerta sempre os adeptos no momento da venda de bilhetes para o cumprimento das normas legais em vigor. Foi a reação do Benfica à autêntica chuva de tochas que aconteceu à meia hora de jogo. A Claque Nonen Boys completou 30 anos desde a fundação e quis assinalar o aniversário. Nesta reação, Aníbal, o Benfica lamenta a interrupção e diz que sempre alertou os adeptos. Faltou ou não condenar a atitude destes adeptos? Mariana, faltou o que aconteceu realmente neste jogo e o que aconteceu em Alvalade. Eu pensei que já eram tempos longínquos e é uma coisa que... Eram tempos, já vinham desde o último jogo do Dragão. Eram longínquos. E quero dizer aqui de forma clara, se isto fosse com os Super Dragões, se fosse com Madureira, era notícia de abertura do noticiário, eram primeiras páginas, era uma chuva de críticas. Agora, o Benfica, aliás, o Benfica tem uma posição, o Sporting ainda não conheço nenhuma. E realmente, parar um jogo, parece-me que é muito grave. Só falta cantarmos todos parabéns e bater todos palmas. Eu não canto. Também aconteceu em relação ao Sporting, André, e no caso do Sporting houve também o facto de ter sido primeiro um momento junto da baliza onde até estava Adano, um jogador da própria equipa. Achas que o Sporting devia ter condenado publicamente esse momento e achas que o Benfica ficou aquém nessa reação ou não? Não, eu sobre estas questões das tochas eu queria dizer uma coisa. Citando o Frederico Varandas, ele fala de 40 anos disto, mas é de outra coisa que ele está a falar. Eu quero dizer que são 30 anos disto, Mariana. São 30 anos disto. E eu queria dizer aqui uma coisa. Eu pertencia a uma claque. Aos diretivos Ultra 21, que tinham coisas maravilhosas. Os cânticos, eram viver o estádio diferente. No momento em que surgiram, criaram uma economia boa, aquelas coisas que depois faziam a festa. Quem vai a Alvalade e ouve logo no início aquele cântico lindíssimo, essas coisas não surgem por acaso, vêm das claques, e eu tive que abandonar as claques porque eu sou um homem decente, ou tento ser um homem decente. Ninguém é bom juiz em causa própria, terei os meus momentos maus, mas eu tento ser um homem decente. E houve uma altura em que eu percebi que o problema não estava nos 100% da claque, só que havia 10%. Eu conto só esta história. Há um momento em que vamos a uma bomba de gasolina e este totó decide ir pagar a Santos que comprou. Eu só quero que as pessoas percebam, porque acho que é uma coisa arrependida. E quando eu estou a pagar, eu vejo um conjunto de bestas, porque não tem outro nome, e eram bestas verde e brancas, como também há bestas azuis e brancas e vermelhas, há em todo o lado, e eu percebo que aquele não é o meu filme. E portanto o que eu queria dizer é que as claques só se reinventam ou não vão ter espaço no futebol.
São 30 anos disto e a maneira como querem demonstrar a sua grandeza como organizações é interrompendo o jogo, castigando o próprio clube. E a segurança de Varandas? O Benfica que garantiu segurança, as bolas de golfe, eu condenei aqui, quer dizer, eu não vou passar agora não vou passar aqui a condenar todas as semanas quando tu tens dificuldade em condenar por um minuto que seja. Vamos também ter aqui... O Varandas criticou, roubaram-lhe a carteira, disse que ia pôr segurança extrema, não vi segurança nenhuma. Vi bolas de golfe que realmente parece-me que em termos objetivos são mais perigosas que balas. Eu quero dizer sobre isso, quero dizer que eu não acredito naquilo que várias pessoas me tentaram dizer, que a bola teria sido introduzida propositadamente. Eu quero dizer, claro. Eu não acredito. Não acredito que tenham feito... Eu não acredito que houvesse uma premeditação de levar uma... Mas há essa teoria, então. Me parece que faltam fotos do arremesso. E normalmente para os objetos que irem têm que ser arremessados. Mas eu não acredito nisso. E portanto vou-me só cingir ao que eu acredito, que é uma coisa sobre fruta. E eu queria falar sobre fruta, Mariana. Já que o Aníbal me dá esta entrada, eu já estive em Alvalade em todas as bancadas. Desde o tempo da claque em que estava nos topos, nas bancadas centrais, nas tribunas mais VIPs ou menos VIPs. E eu queria dizer uma coisa ao Aníbal, eu não sei se tu gostas de fruta, mas há fruta gosto muito em todos os sítios do estádio de Alvalade há fruta. E parece que houve aí uma provocação. Parece que o presidente eu mais acho titular... que é mais croquetes. Eu acho que é mais croquetes. Eu não gosto de croquetes. Não é nada contra os croquetes do Sporting. Eu não gosto de croquetes, não é coisa... Prefiro uma chamuça. Mas ainda assim, eu não te quero falar de chamuças, quero-te falar de fruta. Parece que houve uma conversa sobre as provocações feitas ao Dr. Jorge Nuno Pinto da Costa por causa de fruta. Eu já lá fui. Como diria o Salvador, é verdadeiramente idiota comi um ananás e não me senti provocado. Como uma provocação. E, portanto, também queria dizer isto. Mariana, por acaso, eu sempre que fui às tribunas das bancadas, eu não me lembro de ver fruta. Não há fruta no Dragão. Estás a dizer que não há fruta no Dragão. Então deixa-me dizer uma coisa, Mariana. É que eu estive num camarote no Sporting Futebol Clube do Porto e exatamente aqueles copinhos com frutas estavam no camarote em que eu estive. Eu já comi ali ananás. Ainda vamos falar sobre o clássico, vamos também falar sobre um exclusivo da CMTV, porque o Benfica quer vender João Mário já no próximo mercado de verão. Um dos motivos para esta intenção da SAD é o salário de 1,5 milhão de euros limpos por época. Este é um tema a que vai estar em destaque neste Pé em Riste, também com Pé em Riste Tempo Extra. Pé em Riste Tempo Extra com o Mauro Xavier, Fernando Mendes e Jorge Amaral, que começa logo a seguir ao intervalo. Até já. Ao exclusivo da CMTV, o Benfica quer vender João Mário já no próximo mercado de verão. Um dos motivos para esta intenção da SAD é o salário de 1,5 milhão de euros limpos por época. A SAD, liderada por Rui Costa, quer baixar os custos com salários na próxima época. No entanto, a CMTV sabe que o médio de 29 anos não está receptivo à saída. No círculo próximo do médio, há a convicção de que João Mário está a ser prejudicado por ter sido uma aposta direta de Jorge Jesus. João Mário chegou como jogador livre à Luz, mas a contratação custou ao Benfica cerca de 5,5 milhões de euros. Já estamos em Pé em Riste Tempo Extra com o Mauro Xavier, o Fernando Mendes e o Jorge Amaral, que se juntam ao painel Pé em Riste para falar sobre João Mário e sobre a intenção que o Benfica tem de vender o jogador, que tem, por outro lado, também, António, a convicção de que esta intenção pode estar relacionada com o facto de ser uma aposta direta de Jorge Jesus. Essa desconfiança faz algum sentido ou não? Não sei, a mim parece-me que o Benfica precisa de reduzir os custos. O Benfica teve um prejuízo Parece-te? de Tenho 31 milhões de euros. Enfim, tem uma coisa muito positiva comparativamente com os principais rivais, que é ter um balanço que ainda lhe permite ter um ativo superior ao passivo, mas não pode ter o prejuízo que teve, sendo que teve um aumento de custos com o pessoal de 19%. Então seria um bom ato de gestão vender João Mário? Eventualmente, têm que reduzir os custos. Agora é uma opção da equipa técnica, creio eu, primeiro que tudo, e decidir quais são os jogadores com conta ou não. Essa questão de que era um indivíduo que vinha... Mas a equipa técnica já está escolhida? Da equipa técnica atual. Esta é uma decisão para o próximo verão, não é? Sim, e a equipa técnica tem com certeza uma opinião a dar sobre essa questão. Acho que é um ato de gestão, que pode ser criticável ou não, mas daí a dizer, repare, o Rui Costa herdou de facto uma situação complicada, já disse muitas vezes, já disse até que... Foi o Rui Costa que foi buscar o João Mário em Itália, de mão dada com o Pedro Brás, lembra-te disso. E portanto, não me parece que seja assim, mas pronto, não me parece que seja assim, provavelmente já estava a ser congeminado antes.
E, portanto, esta opção, não posso dizer que seja diretamente uma situação derivada do facto de ser uma opção do Jorge Jesus. O que eu acho é que o Benfica tem que reduzir os seus custos com pessoal, de facto. Porque não pode, em tempo em que não vende atletas e em que não há receitas, porque houve o Covid, só agora neste reparamos, o exercício que eu estou a reportar é o que é de 1 de julho a 31 de dezembro. E, portanto, o Benfica tem que, para no final do exercício deste ano, penar e muito para ter um resultado positivo, que é aquilo que nos tem habituado anos e anos sucessivos. E, portanto, tem que vender, tem que dispensar, tem que não considerar os ativos que considera dispensáveis. É assim que eu leio isto. Já sabemos também que não há custo zero no futebol neste momento, o Aníbal, mas passámos a saber que João Mário, que chegou como o tal custo zero, custou 5,5 milhões ao Benfica. É ou não um exagero para ti? É um escândalo a história de João Mário. O Benfica comprou um problema, arranjou um problema para o João Mário, para os italianos, para ele mesmo, porque o Sporting, eu não acredito que deixe de meter ações contra todos eles, e realmente foi ali fazer uma habilidade com o Lázaro e com o jogador a custo zero, com um ordenado fabuloso que não tinha condições para um jogador daquele calibre para depois dar o que deu. Foi uma má avaliação. Quem foi buscá-lo à Itália foi Rui Costa, de mão dada com o Pedro Brás. E foram os dois, que era para não se enganarem no caminho. E, portanto, tem que assumir que foi, mais uma vez, um péssimo ato de gestão. E não sei como é que se vão ver livre disto. Tem um contrato para cumprir. Vai ser mais um jogador que não vai ser a custo zero. A quem o Benfica vai pagar muitos milhões para ir embora, porque não vai aguentar a carga salarial. E que assumam isso. Seria assumir um erro vender João Mário no final desta época, André? É evidente que sim. Já aqui esta questão do Rui Pedro Brás e do Rui Costa, eu não tenho dúvidas do que o Aníbal está a dizer. Podem não ter sido os primeiros decisores, mas foram parte ativa no processo inteiro. É uma conjuminação caríssima, porque nós estamos a falar de um jogador que custou 5,5 milhões de euros, a parte que normalmente se chamam luvas, temos que arranjar uma nova terminologia, que isso hoje em dia, e sobretudo ao dia de hoje, houve até uma notícia aí de grande monta, mas nós estamos a falar de um jogador que vai ter 33 anos quando terminar o contrato com o Benfica e terá custado qualquer coisa como 20,5 milhões de euros. Uma vez tive uma grande discussão sobre este assunto, porque os ordenados fazem parte, tudo faz parte, mas a razão pela qual João Mário não continua no Sporting não era porque não gostássemos do João Mário, não era porque o João Mário não tivesse rendimento desportivo, era porque não se justificava. Não havia dinheiro. Não havia dinheiro, não houve juízo, diria eu, de não se pagar ao João Mário aquilo que era necessário para o levar. Se eu posso criticar o João Mário por ter ido ganhar dinheiro... Paga ao BCP... já lá iremos a essa parte também. Não sabia que eras representante do BCP, mas a gente já lá vai a essa parte acionista. também. Não sabia que eras acionista. Agora há uma questão do Estado português. Isso é que há uma questão central nesta matéria para mim. No Sporting não era uma questão de falta de dinheiro, era uma questão de haver, não é excesso de juízo, porque não há juízo em excesso, mas houve juízo. Eu disse aqui, o João Mário tem uns pés maravilhosos, mas não tem rendimento ao longo da época. Este fascínio também estava incluído na mesma lógica que levou Jorge Jesus para o Benfica. Foi um gastario e o Benfica perdeu uma oportunidade dourada face às dificuldades do Porto e do Sporting financeiras de ter uma hegemonia do futebol português. Não foi só o Penta. O Benfica desbaratou vendas colossais e vale a pena irmos ver como é que essas vendas são feitas nos três grandes. Não é para hoje, mas vale a pena perceber porque é que os três grandes às vezes compram tão mal. Eu volto a insistir. Estes clubes que fazem grandes contratações, há momentos onde fazem negócios inexplicáveis. E haverá alguma explicação para estes negócios. E o Benfica podia ter tido a hegemonia do futebol português e assim tem um contrato hegemónico para pagar aos Joãos Mários desta vida. Não me espanta que depois num jogo contra o Porto, não me espanta que num jogo contra o Porto ou contra o Sporting, um grande jogador como ele possa fazer uma outra boa exibição. Mas 20,5 milhões de euros por isto não se justifica. Eu também acho que é uma gestão idiota, como diz o Aníbal, e acho que os 5,5 milhões são de facto muito feios, não é? Como é que é possível que um jogador que vem a custo zero, está no relatório de contas do Benfica, custou 5,5 milhões de pagamentos de intermediação. E, portanto, aquilo que o Benfica tem... Não é de intermediação, são os custos associados à transferência, não tem necessariamente a ver com a intermediação. Há um valor que tem a ver com a intermediação, mas este valor tem a ver com os custos da transferência. Chama-lhe prémio da assinatura. Está explicado no relatório e contas, mas já percebi que não concordas de qualquer forma com este valor. Afinal, Fernando, o Sporting tomou uma melhor decisão em relação a João Mário quando decidiu abdicar do jogador, claramente, não insistiu para essa contratação depois de João Mário regressar ao Inter, do que tomou o Benfica quando fez esta contratação, olhando para os números? Mais boa noite aos meus caros. Não, o Sporting fez o que tinha que fazer, fez uma proposta, salvo erro, ao Inter de Milão,
ofereceu-lhe um salário, não lhe podia dar mais, como diz o André e bem, o Sporting não tinha capacidade para, em termos financeiros, para aguentar um jogador caro como o João Mário, mas estamos a falar, vamos lá ver. Estamos a falar de um jogador com uma qualidade tremenda, não estamos a falar de um coisa qualquer. O João Mário tem uma qualidade tremenda e não nos podemos esquecer. Ainda hoje, o Amaral disse isso e bem, tivemos à tarde, estamos a falar de um jogador que chega ao Benfica com rendimento altíssimo no início da temporada. Com rendimento altíssimo. Isso aí é inequívoco. O Benfica contratou um grande jogador. Se o Benfica pensou que ia contratar um pitbull para o meio campo, não. Não. Isso não, porque o João Mário não é. O João Mário é um jogador diferenciado. É um jogador que a bola, como costuma dizer, a bola sai dos pés dele, é tratada, é um VIP. A bola sai direitinha, não sai com pontos de interrogação. Telecomandado. O Benfica contrata um bom jogador. A partir de uma certa altura, o João Mário teve uma quebra, como todos os jogadores teve. E o Amaral, aí agarra-me ao que o Amaral disse também hoje à tarde, que é um facto, vamos lá ver. Desde que o Benfica, qual foi os jogadores que sobressaíram até agora? Tirando, e ele disse bem, tirando Darwin Núñez, não é? Tem que ser vários jogadores a puxar para a equipa. E hoje o Mário andou a puxar para a equipa durante uma série de tempo. Chegou, marcou golos dos playoffs, salvo erro também, da Liga dos Campeões. É um jogador de classe. Agora, as coisas nem sempre correm bem. Se estão arrependidos ou não, se é caro ou não, claro. Que eu acho que sim. Eu acho que sim, para um jogador, para o futebol português. Tem que pagar. Mas foi uma aposta, repara. Foi uma aposta do treinador. O Jorge Jesus queria João Mário. O João Mário, a priori, também queria Benfica, tanto que está lá. E acho que o Sporting fez muito bem. Fez muito bem nesse aspecto de João Mário era um jogador caro, tinha que pagar ao Inter de Milão e tapava ali um jogador que neste momento, para mim, e o Guardiola já disse isso, não digo que é dos melhores jogadores do mundo, mas o Mateus Nunes é um craque, se calhar estava-lhe a tapar o lugar de Mateus Nunes. Mauro, é ou não legítimo agora também da parte de João Mário não aceitar sair no final da época? Eu concordo com o Fernando que acabou de dizer. Acho que o João Mário é um grande jogador, acho que tem um lugar no plantel do Benfica. Se houver oportunidades de negócio, quer seja o João Mário, quer seja outros jogadores do plantel do Benfica, como não provaram rendimento em campo com vitórias enquanto equipa, é uma situação normal de se refazer um grupo de trabalho e um plantel. Portanto, desse ponto de vista, acho que se houver uma boa oportunidade, todas as oportunidades são boas. Se não houver uma oportunidade, acho que contarmos com o João Mário é uma mais-valia para o Benfica. Pagues pagar, mas pagarei sempre menos do que se pagou ou que se gastou com o Marcano, com o Brahimi, com o Herrera, com o Abubacar, com o Marega, com o Corona, todos os que o Porto deixou sair a custo zero, titularíssimos, indiscutíveis, enquanto nós tivemos na equipa B o Sevilar. Portanto, não fiques preocupado, Aníbal. O Sevilar entrou a custo zero, sai a custo zero, valeu zero do ponto de vista desportivo. Portanto, só para te dar essa nota sobre boa e má gestão. O que é má gestão é pagar e deixar sair de borla quem era titular do Porto. Não era de quem era titular do Benfica. Era só dar esta nota e esta parte sobre essa situação. Não, peço desculpa, relativamente ao João Mário e às saídas a custo zero. Um ato de boa gestão, o valor que o Benfica pagou por João Mário, os 5,5 milhões de euros? 5 milhões de prémio de assinatura não me espanta nos dias de hoje para um jogador com o valor do João Mário. Portanto, isso não me espanta de maneira rigorosamente nenhuma. Mais o salário, como é óbvio, e o salário tem a ver com a expectativa daquilo que foi. Como todos disseram, o João Mário permitiu uma entrada na Liga dos Campeões com um grande arranque de forte temporada, que entraram 40 milhões no Benfica, e esses também fazem muita diferença. E ele chegou num pico de forma muito grande, neste momento não está num pico de forma grande. Eu gosto de ver feliz com o Benfica. Ponto de vista, não estou preocupado, Aníbal, de maneira nenhuma. Ainda bem que estás feliz, eu também estou, pá. Enquanto estiveres a 10 pontos, eu estou felicíssimo. Jorge, e em relação àquela desconfiança sobre a ligação com Jorge Jesus, há jogadores neste momento que foram escolhidos também por Jorge Jesus e que estão a jogar no Benfica, não é o caso de João Mário. Tendo também isso em conta, achas que faz sentido que o jogador pense que se calhar o Benfica quer vendê-lo por ter sido uma aposta pessoal de Jorge Jesus?
Não, eu penso que não. Boa noite a todos. Eu acho que não. Eu acho que o João Mário não é essa causa e efeito, não se justifica, até porque há outros jogadores que vieram com o Jorge Jesus e que alguns são titulares e não têm nem de perto nem de longe a qualidade, não é? Cebolinha já ia para o Gilberto, não tem perto nem de longe a qualidade que o João Mário tem. Mas também se pensam vendê-lo, sendo ele o quarto médio do Sporting, se não jogar, as dificuldades para vender então são muito maiores, não é? Estão a pagar e está no banco e não dá rendimento. Agora aqui eu há bocado estava a ouvir o André a falar sobre o João Mário, até me parece que ele não foi campeão no Sporting, parece-me que ele passou ali pelas nuvens. Eu disse que era um grande jogador, Jorge. Parece que foi um jogador que não foi campeão com o Sporting. Jorge, eu disse que era um grande jogador. Sporting, não é? Não faças confusão, eu disse que ele era um grande jogador. O Sporting não tinha, era 3 milhões de... O relevo que ele teve... Não vamos misturar as coisas, Jorge, não vamos misturar as coisas. Eu disse que ele era um grandíssimo jogador. Agora, não havia 3 milhões de euros por época para pagar um jogador até aos 33 anos dele. Se tu me disseste que o Sporting estava a pagar pelo Vitinha com a idade que tem, eu por mim já tinha vindo. Não vamos entrar porque isso aí deve ter havido gato escondido com rabo de fora, porque ninguém vai discutir um salário, ninguém vai discutir uma negociação com o Inter se não tiver uma negociação salarial com o jogador. Para mim isso é taxativo, é a minha opinião desde sempre. E há outras coisas que devem estar envolvidas. Agora, surpreende-me muito, e o Fernando já disse a minha opinião da parte da tarde, não era o João Mário agora, quando a equipa está de rastros, é que ia agora agarrar ele, sozinho, per si, dar a volta à equipa total do Benfica. É impossível. Ele sozinho não fazia isso. Não é um jogador com essas características. É mais um e tem que haver ajuda de toda a gente. Com esta mudança, acho que ninguém lucrou. Não, alguém lucrou sim. O Darwin tem lucrado com isso. É o único que tem realmente feito. Agora, neste negócio todo, que é um mau negócio para o Benfica, não é? É um jogador que não está a ser rentabilizado, vendido, não vai ser. Eu estou muito curioso de ver qual vai ser a posição do Sporting, se realmente vai ser metido em tribunal ou não, o que é que vai acontecer, se realmente vai pedir os direitos que tem, e eu acho que o deve. Há já uma queixa interposta pelo Sporting, neste caso contra o Inter, mas fica a dúvida, como o Jorge estava a dizer, porque há também a intenção de apresentar uma queixa, fazer um processo, interpor um processo contra o próprio João Mário e quem sabe até contra o Benfica, por isso vamos voltar a falar sobre este assunto. Daqui a pouco há também mais pé em risco de tempo extra, mas para já vamos mostrar as principais imagens dos jogos dos 3 grandes do futebol português na jornada 25 do campeonato. O último a entrar em campo dos 3 grandes foi o Futebol Clube do Porto, que aqui tem um lance polémico. Há perigo junto à baliza de Diogo Costa. Fica a dúvida sobre se o Wendel fez um atraso ou não, mas a equipa de arbitragem manda seguir. O Porto chega à vantagem neste encontro, neste lance que estamos a ver, um lance de insistência. É Pepe quem inaugura o marcador, o jogador brasileiro que é visto como sucessor de Luís Dias, mas o Paço se empata ainda na primeira parte, à meia hora de jogo. É um grande cruzamento de Antunes, golo de Juan Delgado, jogo lançado em Passos de Ferreira, um golo que é validado por 2 centímetros apenas, isto tendo em conta a posição do avançado Denilson Júnior. Há dúvidas também sobre o primeiro momento, quando Antunes recebe a bola, um igual no marcador. Voltamos ao jogo do Futebol Clube do Porto e agora com um momento marcante. Gaetano foi insultado e assobiado pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. O jogador argentino fez o 4º golo da carreira ao Futebol Clube do Porto, desta vez ao serviço do Passos de Ferreira. Festejou de forma efusiva depois de marcar o 4-2 e ouviu muitos assobios e insultos por parte dos adeptos portistas. A contestação repetiu-se no final do jogo, quando o Gaetano se dirigiu aos balneários depois de falar na zona de entrevistas rápidas. Os adeptos do Futebol Clube do Porto não esquecem o passado do jogador de 32 anos que representou o rival Benfica durante 6 épocas. Achas que se justifica, Aníbal, esta reação? Ou é legítimo que Gaetano, que agora defende as cores do Passos de Ferreira, festeja o golo que marca o Porto? Não se justifica. Eu censuro veemente a crítica a um profissional de futebol, um homem que marca um bom golo, um golo em esforço, e só tem que ser aplaudido. Realmente o Gaetano foi um grande jogador no Benfica, no rival Benfica. No Braga também marcou ao Futebol Clube Porto, agora marca no Passos Ferreira. É para isso que ele lá está. Acho que não se justifica estar a assobiar um jogador que está ali a fazer aquilo para que é pago, e o Gaetano, apesar da idade, ainda faz bem. O golo é um bom golo, é um golo em esforço, é um golo meritório.
há ali realmente uma falha na organização defensiva do Futebol Clube Porto e ele tira proveito disso. Portanto, eu não me revejo nestes assobios, porque o desporto, até porque um jogador que hoje está num clube, amanhã pode estar no Futebol Clube Porto. Os jogadores e os adeptos têm que ter esta realidade. O futebol mudou. Hoje isto é a vida das pessoas, é a profissão das pessoas. Os tempos em que se vestia uma camisola e era para toda a vida foram os tempos longínquos dos anos 60 e pouco mais. Como benfiquista que viu o Gaetano durante vários anos ao serviço do Benfica, António, como é que vês agora no regresso ao futebol português, já pela segunda vez, porque tinha também já estado no Braga? Acho muito meritório, só temos que lhes dar os parabéns, mas eu queria dizer uma coisa. Eu acho que não são os adeptos que subiam, são as claques organizadas que de facto têm comportamentos que são inaceitáveis. Como se viu, a claque do Benfica resolveu festejar o seu 30º aniversário de forma muito infeliz. Havia imensas formas muito mais interessantes do que mostrar qual é a sua capacidade de interromper um jogo, de provocar problemas. É feio. Eu fui e o Benfica devia ter sido mais incisivo na reação a esse momento, porque tanto Nelson disse na sala de imprensa como depois em comunicado, não há qualquer condenação direta, não é, aos adeptos. Eu fui durante 3 anos membro do Conselho Nacional de Desporto e quando me perguntavam com o Sr. António Salvador o que é que diz sobre as claques, tirem-lhes o gás. Elas existem porque os clubes os apoiam. E se os apoiam, têm que lhes exigir comportamentos adequados, os comportamentos devidos. E, portanto, eu acho que inequivocamente, os clubes têm que tomar conta das suas claques, têm que os impedir de ter a força que têm e os exageros e os comportamentos inadequados, porque nós conseguimos ir ver um Portugal-Inglaterra nas meias finais do Europeu de 2004 sem qualquer problema. Podemos levar a avó e o filho. Mas não podemos ir ver um Benfica Sporting ou um Benfica Porto, porque estão lá as claques. Isto é inadmissível, é insustentável. Eu fico completamente... sinto-me insultado, inclusivamente sinto-me insultado com o comportamento que as forças policiais fazem de enquadramento de indivíduos que se comportam de forma ordinária, cuspindo, escarrando, dizendo asneiras, que se fosse um indivíduo isolado seria levado para a prisão. Seria levado para... Portanto, é inadmissível, é inaceitável. Portanto, isto não são comportamentos dos adeptos, são comportamentos das claques organizadas, são comportamentos infames. Neste caso de Gaetano, também achas, André, que reflete um problema das claques, esta reação nas bancadas? Não, para ser sincero, neste caso não. Eu acho normal. Depois irei ao que o António Salvador também disse, também tenho uma nota a dar sobre isso. Eu acho normal, e até estou espantado com a moderação, sobretudo do Aníbal Pinto, que haja estas rivalidades, a não ser que os jogadores tenham faltado ao respeito deliberadamente a um símbolo, eu não assobiaria. Não foi o caso. Portanto, mas eu acho normal haver uma certa picardia por quem foi icónico. Isto elogia muito o Nico Gaetano. Isto quer dizer que para aqueles adeptos do Porto... Só espero que mais o Benfica. E ao Sporting já. Mas lá está. E também seria assobiado com certeza. Eu acho que também vale a pena dramatizar o que não tem que ser dramatizado, mas sobre esta questão, e aqui o António Salvador toca num assunto que me diz muito, o Benfica não tem uma claque, o Benfica tem um grupo organizado de sócios, ou um grupo organizado de adeptos. E eu não estou a dizer isto em oposição ao que o António Salvador disse, porque eu conheço o pensamento dele e sei que não é muito diferente do meu, mas também se for, terá a oportunidade de me dizer. Eu acho que nós temos que de uma vez por todas, e eu fui daqueles que não esteve a favor do cartão do adepto, não porque o pacote legislativo que lá estava não fosse importante, porque é, e muito dele ainda está em vigor. Eu ouvi um comentador que se diz distinto da televisão portuguesa sobre futebol, mas não me parece que perceba muito nem de futebol e muito menos percebe de política, a dizer que tinha havido falta de coragem. Não é nada disso. A medida não estava aprumada para aquilo que interessa. E o que é que interessa? Interessa que nós não possamos dar um acesso atempado a quem não esteja numa claque. Chamemos-lhes claques. O Benfica tem um grupo organizado de adeptos, isto não pode acontecer em Portugal, que tem um acesso antecipado para preparar coreografias, que tem um conjunto de acompanhamento das forças das autoridades. Que é financiado pelos próprios clubes. E agora vou dizer que os problemas da claque do Benfica, e vou-lhe chamar claque porque é uma claque, a claque do Sporting, as claques do Sporting e as claques do Porto são transversais, não é um problema do Benfica. O problema é que quando eles não estão constituídos como claque, é mais difícil legislar para aquilo, é mais difícil os nossos polícias fazerem o seu trabalho. E, portanto, eu acho que nós não temos que enquadrar os adeptos comuns. Isso, eu diria que 99,999% dos adeptos se portam bem e às vezes acabam por atentar contra a própria saúde, com os nervos que apanham nos jogos. É mesmo para haver condições de acesso diferentes. Um grande abraço para Montegordo. Dizia-me um benfiquista numa conversa que tivemos este fim de semana, fui a Portimão,
estive a ser revistado durante não sei quanto tempo para ir ver o meu Benfica, ainda estava equipado àquela hora quando vi, e não posso entrar. E depois entram estes gandulos para fazer o que fazem. E isso é que tem que acabar. Voltamos ao jogo do Porto, mas em relação à arbitragem agora, logo nos minutos iniciais, há um lance polémico. O Passos sai em contra-ataque. Lucas Silva está já perto da área portista, mas o Wendel antecipa-se ao jogador do Passos. Fica a dúvida sobre se o lateral do Porto faz um corte ou um atraso para o guarda-redes Diogo Costa. Se for atraso, é motivo para livre indireto a favor da equipa da casa, mas a equipa de arbitragem manda seguir. Achas que é atraso ou corte, António? Bom, eu estou de acordo com todas as decisões dos árbitros, acho que os árbitros estiveram muito bem, exceto com esta. O jogador dá um toque na bola e depois de ter a bola controlada passa ao guarda-redes. É inequivocamente um atraso ao guarda-redes, do meu ponto de vista. E nesse caso ficaria então um livre indireto. Exatamente. Muito perigoso a favor do Passos de Ferreira contra a baliza de Diogo Costa por assinalar, Aníbal. Há aqui ou não um erro de arbitragem para ti? Para mim não, Mariana. Eu hoje nem trago os óculos azuis e, portanto, porque acho que não há grandes polémicas. Eu nem sei se aquele toque se é intencional ou se é na corrida do Wendel. Agora, claramente, aquilo é um corte. Toque e a seguir passa. Claramente, aquilo é um corte. Aliás, qual é a diferença do corte e qual é a diferença do passe, António Salvador? É isso que temos que definir. Até a bola dominada ou não. E ele ali tem a bola dominada. No passe tem de haver intenção de atrasar e há a bola intenção, para o ele guarda-redes. toca a primeira bola e depois passa ao guarda-redes. O António Salvador conhece as intenções do jogador de futebol com o Porto, o que é fantástico. Para mim, esteve muito bem aqui o árbitro. Não me parece que seja um atraso. Assim também não entendeu o Diogo Costa, porque se entendesse, tinha mais que espaço para chutar a bola. Qual é que é o teu entendimento, André? Corte ou Gosto muito atraso? deste Aníbal Pinto, eu não o encontro todas as semanas. E eu queria saudar aqui este Aníbal Pinto. A ponderação, o rigor, sem óculos, sem adjetivação. E eu posso, no fim, dizer, eu subscrevo tudo o que o Aníbal Pinto disse, o que é uma coisa que até me deixa assim um bocado espantado. Não consigo medir a intenção do jogador e, portanto, tenho que dar o benefício da dúvida ao árbitro. Eu não vejo os dois toques, António, sinceramente, já vi e revi. Eu parece-me que ele tenta controlar a bola e não a consegue controlar. É a sensação com que eu fico. Que moderado que tu és a analisar os lances dúbios do Porto, que realmente é uma coisa... Porque eu também não tenho a certeza que não tenha sido um passe. Que moderado que tu és quando é o Porto. E eu gosto de ver... Sabes que isto eu só espero que tu olhes para o Sporting como tu olhas para o Porto. E a 10 Benfica... Dá-me esta moderação, esta tranquilidade. Não, todos nós precisamos ter alguém na nossa vida que olhe para nós como tu olhas para os lances do Porto, com moderação, compreensão, compaixão. Se as pessoas vivessem a vida assim, não havia menos divórcios, para menos assinalar guerras, os penaltis que não são marcados para o Porto. Não traga a buzina para censurar os esta ataques. semana não tens. Traga os óculos só. Esta semana nem tens razões de queixa, nem tens razões para fazer números. É Há fabuloso. tranquilidade em estúdio, mas este não é um lance consensual e por isso mesmo vamos recorrer ao VAR em Riste. VAR em Riste com o Marco Ferreira e o Marco Pina. Boa noite aos dois. Marco Ferreira, começo por ti. Para ti, há atraso de Wendel neste lance ou não? Afinal, já vamos a ti, Marco Ferreira, porque não te estamos a ouvir nas melhores condições e por isso vou aproveitar essa deixa para dar primeiro a palavra ao Marco Pina. Este é um lance em que já sei que os dois não concordam. Marco Pina, qual é que é o teu verdito? Bom, o que eu acho sobre este lance é o seguinte, é que ninguém que esteja a ver o lance pode colocar-se na cabeça do Wendel e perceber se o Wendel teve intenção ou não teve intenção, porque só o Wendel é que saberá. Agora, há algo que temos que ver, porque não estamos na cabeça do jogador. E o que temos que ver é o enquadramento do lance. O Wendel antecipa-se completamente ao adversário e pontapeia a bola na direção do seu guarda-redes, que está a cerca de 10 metros em linha reta. O Wendel, se quisesse fazer um corte, numa jogada que é uma jogada prometedora, tinha feito um corte de outra forma qualquer, tirando a bola daquela área e daquela direção do guarda-redes. O Wendel não o faz. Dá um toque efetivamente na bola, um pontapé na bola, na direção do seu guarda-redes, que está exatamente à sua frente, e por isso mesmo entendo que é um passe para o guarda-redes, um atraso ao guarda-redes, que teria que ser punido com um pontapé livre indireto, como é óbvio. Nem seria de esperar a tua opinião, Opina. Sendo o Porto, como é que tu podias achar que estava bem decidido pelo teu ex-colega, uma vez já não és árbitro, mas foste, eu ficaria muito surpreendido. Não podia discordar mais da tua opinião. O Porto, o Varzim ou a Rentela, para mim tanto faz. Não me parece. Já agora, Marco, em relação ao posicionamento de António Nobre, que está imediatamente atrás, parece-te que é fácil ajuizar este lance daquela posição ou não?
Neste caso é o João Pinheiro o árbitro. O que é certo é que é óbvio... Sim, já estava a confundir com outro jogo, sim. Grande árbitro! O João Pinheiro é um grande árbitro, efetivamente. Teve um lapso nesta avaliação, porque efetivamente não se trata de um corte, trata-se efetivamente de um pontapé na bola direcionado para o guarda-redes, que vai usufruir disto mesmo, sem qualquer tipo de pressão, porque o Wendel chega ali, antecipa-se ao jogador, mete direitinho a bola no seu guarda-redes e eu configuro isto como um atraso. Para ti, Marco Ferreira, afinal, a equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro decidiu bem ou não? Boa noite, Mariana, boa noite a todos. Penso que agora estão-me a ouvir. Sim, na minha opinião decidiu bem. Isto aqui não há nenhum atraso deliberado para o guarda-redes. Há aqui uma antecipação ao adversário. A única intenção que o Wendel tem é tocar na bola para desviar do adversário. Toca na bola para onde está virado, portanto ele nem faz um movimento para se dirigir para o guarda-redes, ele está virado para lá e ele até é com a ponta da bota, quer dizer, ele tenta ali, não há dois toques, há um toque, é uma ilusão de ótica, os dois toques, há um toque só, é com a ponta da bota, num corte, numa antecipação ao adversário, para uma zona onde ele está virado. Portanto, aqui não há qualquer atitude deliberada do Wendel para atrasar. Agora, que eu realmente fiquei admirado do guarda-redes a agarrar a bola, porque normalmente nestas situações os guarda-redes até para evitar que haja segundas interpretações acabam por pontapear, mas aqui o guarda-redes estava seguro, é sinal que percebe das leis e que isto nunca na vida seria um atraso deliberado. Para ti, há um atraso, Marco Pina, mas é uma situação clara ou é também um lance de interpretação? Para mim é claríssimo, porque quando estou na presença do meu guarda-redes, que está a 10 metros à minha frente, e faço um pontapé, que é um pontapé que pode ser que a ponta da bota, pode ser que a parte lateral da bota, pode ser que a parte de cima da bota, é onde quisermos. É um pontapé deliberado para o meu guarda-redes que está a 10 metros de mim à minha frente, e o guarda-redes, como é óbvio, naquela direção, e efetivamente até levantou os braços para dizer que a bola é dele, e é mesmo, vai agarrá-la, e para mim é efetivamente uma infração, porque está a receber a bola de um passe deliberado feito por um seu colega que está a cerca de 10 metros de si e que lhe endossa a bola em forma vertical, diretamente para ele, direcionada, não sei qual é a dúvida. Pela expressão, Marco Ferreira, parece-me que ainda tens algo a acrescentar ou não? Não, eu agora começo a imaginar, se calhar o Wendel queria fazer um autogol, que é tão deliberado para a baliza, se calhar era um autogol que ele queria fazer. Claramente que não, é uma antecipação, não há aqui um domínio de bola, ele nunca tem o domínio da bola, ele antecipa-se, o adversário está a puxar a bola para a esquerda, ele estica o pé, com a ponta do pé consegue fazer um corte da bola que nesta situação vai na direção da sua baliza, porque é para lá que ele está virado. Portanto, ele não faz de um movimento que indique claramente que a intenção dele seja deliberada um atraso. Portanto, aqui é só entrar na cabeça do Wendel para dizer que ele claramente tem intenção de atrasar. Portanto, eu não me arrisco a entrar por esses caminhos porque eu não entro na cabeça de ninguém. Até vai contra o colega. Ele até vai contra o colega em desequilíbrio. O Bruce de Faf é capaz de saber se ele queria fazer um toque deliberado ou não. Não vale a pena. Se for para o guarda-redes do Porto, é sempre falta, ó Pina. Na tua opinião. Já percebemos que os nossos especialistas não estão de acordo neste lance e não é o único, porque ouvi dizer que também não estão de acordo no próximo lance que vamos discutir, o próximo lance sobre o qual vamos falar neste pé em riste. Já lá vamos. Primeiro vou ouvir os três precisamente sobre este lance. Vamos às imagens. O Porto reclama penalti já ao minuto 90. Galeno cai na área do Passos no lance com o Marco baixinho. O árbitro João Pinheiro. Não há intervenção do vídeo-árbitro Bruno Esteves neste lance. Neste caso, achas que o Porto tem razão de queixa, Aníbal? Eu vi este lance com muita atenção e li muitos comentadores. Realmente a doutrina divide-se. Agora, eu vejo de facto um braço nas costas do Galeno e vejo uma intencionalidade suficiente para o derrubar e, portanto, a mim, claramente, parece-me penalti. Agora, eu sei que há orientações diferentes, há doutrina diferente, cada vez mais se quer aceitar toques dentro da grande área, voltamos à discussão da intensidade, e isto dá pano para mangas e permite, às vezes, algumas decisões com influência direta no resultado, que não foi este o caso. Agora, há toques que são aceitáveis, eu até conheço a opinião dos nossos VARs, porque leio o Record, mas realmente aqui, depois de ver isto com muita atenção, e no jogo corrido fiquei com dúvida,
mas parece-me que há penalti, porque há o abrir do braço nas costas do Galeno, eles disputam os dois da bola sem qualquer falta, mas depois aquele braço nas costas tira o Galeno da jogada. É lance para penalti ou não, António? Mas é um lance de facto difícil de ajuizar, o árbitro está em cima e eu também não marcaria penalti se estivesse no lugar dele, embora seja um lance de facto muito difícil. Também assinalavas penalti, André, ou não? Este é daqueles lances, eu não assinalava penalti, mas eu queria dizer algo mais sobre este lance. Este é daqueles lances que eu vendo da câmara A, tenho a certeza que não é penalti, vendo da câmara B, tenho a certeza que é penalti e eu queria explicar porquê. Nós estamos a gerar uma cultura do VAR, uma cultura do frame, uma cultura de ir analisar o frame. Este lance visto em velocidade normal não é penalti. Os dois jogadores vão disputar a bola e aquilo que na câmara B, que eu dizia ainda há pouco, para mim é penalti, claro, porque vejo o braço, vejo o braço a abrir, mas nesta câmara, que é a que eu chamo a câmara A, eu vejo os dois jogadores a chegarem ao mesmo tempo e vejo um toque absolutamente lícito entre os dois. Acontece que o jogador físico... Estamos a falar sobre esta é a câmara B, esta é a câmara do penalti flagrante. E a outra é a câmara A, que é a câmara onde nunca poderia ser marcado penalti. E o que eu quero dizer com isto é que nós temos que ver os lances nas repetições, nas várias câmaras, mas temos que os ver em tempo real para acabar com esta coisa também da cultura do frame e do frame e do frame. É preciso ver os vários ângulos, mas é preciso também perceber. O VAR tem as duas câmaras, a A e a B. E além das câmaras temos que ver a A, B, a C, D e o lance corrido normal. Mas ali não é frame. Ali vês o braço a abrir, não é em frame, é em imagem. Sobre este é um daqueles lances que é 1x2. O árbitro, eu não marcaria. Se marcasse penalti, eu não ficava chocado. Mas acho que é um contacto normal. Porque como é que este contacto se gera? Gera-se porque os dois jogadores chegam ao mesmo tempo à bola e há uma colisão entre dois corpos e o corpo do jogador do Paços de Ferreira, neste caso, é mais forte. Também não há nenhuma simulação do Galeno. O Galeno é mesmo empurrado. Agora, o tipo está ali a dizer que o Galeno foi empurrado e não é penalti. E sim, é exatamente isso que eu estou a dizer. Porque eles colidem e no momento em que colidem, o que é fisicamente mais forte empurra o outro. Nem todo o empurrão, nem todo o contacto é penalti. Se tivesse sido marcado, eu não estaria. Eu aí corroboro que de facto o Galeno não faz fita nenhuma. Aliás, o Galeno está há pouco tempo e ainda não teve hipótese de ir às aulas de artes dramáticas, não é? O que se chama um comentário idiota. Falar de teatro, quando estamos a falar de futebol. Certo. Fala da ópera. Exato. Este jogo foi uma verdadeira ópera. Já te ouvi falar. Fala da ópera. Tu costumas falar da RTP Memória. Eu hoje fiquei estupefacto quando te ouvi falar e pedi desculpa ao árbitro de um jogo Estoril B, Porto B, há não sei quanto tempo. Eu pensei, não foi há muito tempo, foi na época passada. Repara, RTP Memória, eu confundi os árbitros assistentes. E a gente cabo da carreira do árbitro. Fazer não, mas agora já lançaste o árbitro de uma grande carreira. Sim, senhor, acho muito bem. Vamos voltar ao lance, porque com o objetivo vamos também recorrer ao VAR em Riste. Marco Pina e Marco Ferreira, desta vez vamos fazer de forma diferente, por sugestão também da Regi, que já me disse que há um de vocês que acha que há penalti, outro acha que não há penalti. Quem acha que há penalti, que se acuse. Eu acho que há penalti. E acho que é penalti por seguintes ordens de razões. Este lance é dividido em duas circunstâncias. É a circunstância dos dois jogadores terem efetivamente um contacto com os pés, e há um contacto com os pés de ambos os jogadores, porque concorrem os dois para o mesmo local com os pés para tentar disputar a bola e acabam por chocar pé com pé, mas aí não se dá qualquer tipo de infração. Agora, o que não é lícito e que não é legal é efetivamente aquilo que conseguimos ver na outra imagem, que é determinante, é que efetivamente o jogador do Paços Ferreira, com o seu braço esquerdo, empurra ostensivamente com o braço esquerdo o Galeno e tira completamente o Galeno da jogada. Ou seja, não se verifica a questão da infração com os pés dos jogadores, onde há um contacto que é completamente casuístico, provocado por ambos. O que se passa aqui é a ilegalidade deste lance, que motiva o pontapé de penalti, a meu ver, é o empurrão ostensivo do braço esquerdo, como estamos a ver neste momento, do jogador do Paços Ferreira, que tira completamente o Galeno do lance, desequilibrando, fazendo-o cair. Acho que é tão óbvio este empurrão que as imagens falam por si. Marco Ferreira, ali o contacto com o braço para ti não é suficiente para a penalti? Eu acho que é assim, estão-se a focar num fator para defender, é o único fator que podem defender que pode existir penalti, mas estão a esquecer toda a dinâmica da jogada. Porque, na minha opinião, o que faz o desequilibrar o Galeno ali não é esse contacto, mas sim o contacto que existe perna com perna, porque se repararem, os dois vão tentar disputar a bola, esticando a perna no máximo e acabam por ficar curta, a bola, nem chegam os dois em condições à bola, e é com a coxa com coxa, que acaba por o Marco Baixinho estar mais equilibrado que o Galeno. E, curiosamente, a perspectiva que o árbitro tem é a perspectiva do braço.
nem é a perspectiva que nós estamos a ver de frente. Ele está a ver na perspectiva daquela câmara B ou câmara A, que é esta perspectiva que o árbitro está a ter. Portanto, para ele, este movimento, se querem ver que há aquele braço que empurra o Galeno e que o faz cair, podem defender que é penalti. Se vocês querem defender que é neste contacto aqui, coxa com coxa, que desequilibra o Galeno e o braço acompanha depois o movimento do Galeno, não é penalti. E depois tem o gesto do João Pinheiro, que aqui também diz claramente que para ele não há nada. Portanto, aqui, na minha opinião, a interpretação do árbitro é correta. Não é aquele braço que acaba por provocar a queda do Galeno, mas sim o contacto que existe perna com perna neste momento. E depois o gesto que o João Pinheiro faz, que depois acaba por inibir, num lance de interpretação, a intervenção do VAR. Portanto, o Aníbal disse aqui, entre dentes, eu creio, Marco, que não traz ouvido, mas o Aníbal estava aqui a dizer ao meu lado que acha que o árbitro não consegue ver bem o lance porque tem um jogador à frente. Para ti, tem boa visibilidade o João Pinheiro neste lance? O que eu digo é que o árbitro está bem colocado. Tem ali o outro jogador. A situação do braço. Mas admito que possa não ter visto essa situação. Mas eu acho que se o João Pinheiro não tem a certeza daquilo que diz, não faria o gesto como fez com os dois braços a dizer que não há nada. Portanto, ele é assertivo quando diz, faz o gesto a dizer que não há nada. Já está completamente fora. Quando existe este contacto, é o que eu estou a dizer, este contacto aqui, na minha opinião, coxa com coxa, é o que faz desequilibrar e é um lance normal que são os dois. É o que João Pinheiro vê. É o que João Pinheiro vê, mas depois há o toque nas costas que realmente... Marco Pina, para ficar claro, para ti, aquilo que... Desculpa, Marco, força. É só para dizer que o VAR, as indicações que o VAR tem é para ver o lance corrido. E o lance corrido tem outra dinâmica diferente daquela que vemos com as repetições para trás e para a frente, em que vemos o movimento do braço sempre nas costas do adversário, porque é normal, se a câmara está a andar para trás e para a frente, e a repetição também. Portanto, induz um pouco em erro. Agora, a dinâmica em lance corrido, para mim é um lance perfeitamente normal. Só para ficar claro, Marco Pina, em relação ao que provoca a queda. Para ti, o que provoca a queda de Galeno é aquele braço e não o contacto das pernas, é isso? Bom, o que fica claro para mim é que, segundo o Marco Ferreira, cada vez que um árbitro abre os braços e diz que não há nada, não comete erro nenhum, porque é a opinião dele e está tudo certo. Eu não consigo concordar com isto, porque efetivamente a imagem fala por si. Esta imagem que estamos a ver agora mostra um empurrão esclarecedor, tácito, completamente impulsionador do jogador para a frente e que desequilibra o jogador. Quando vimos lances em que houve golos anulados ao Estoril, com pequenos quase sopros e que nós concordámos que eram falta. Quando houve outro tipo de lances em que há completamente toques dentro da área e que nós concordámos com a decisão do árbitro. E agora vemos um lance de um empurrão ostensivo, que efetivamente tira completamente o jogador do lance. Só posso concordar é que o que ficou por marcar foi um pontapé de penalti. Esta é a minha opinião, mas como é óbvio, sou um democrata e aceito as opiniões de toda a gente. Queres acrescentar alguma coisa, Marco Ferreira, em relação ao tal gesto de João Pinheiro e à leitura que o Marco Pina fez? Sim, é normal. Agora, os árbitros normalmente não vão buscar lances anteriores para justificar decisões que tomam naquele momento. Portanto, não faz muita lógica. Quando criticamos, às vezes, os comentadores feitos aos clubes e buscar lances anteriores e agora ver um ex-árbitro e buscar lances anteriores para justificar uma decisão destas, não faz muito sentido, mas tudo bem. Aceitamos. Mais algo a dizer sobre este lance ou podemos avançar, Marcos? Para mim está tudo ok. Acho que é esclarecedor. Está tudo esclarecido. Vamos ainda falar sobre muitos lances neste pé em riste, mas para já vamos avançar com um outro tema. Tem ainda a ver com o Futebol Clube do Porto, mas também com o Sporting. O diretor de comunicação do Porto defende que Frederico Varandas se autocondenou ao trocar a palavra bandido por corruptor ativo para se referir a Pinto da Costa. Nas redes sociais, Francisco Marques escreve que um dia depois de saber que vai ser julgado e provavelmente condenado, é o que diz o diretor de comunicação do Porto, Frederico Varandas decidiu autocondenar-se. Francisco Marques realça ainda que Pinto da Costa nunca foi condenado por corrupção, nem por qualquer outra coisa. O diretor de comunicação diz que o presidente do Sporting é mal criado e que procura promover-se à custa do presidente mais titulado da história do futebol mundial. No dia em que foi reeleito como presidente do Sporting, Frederico Varandas deixou um recado a Pinto da Costa. O que eu posso dizer, não vale a pena estar aqui a fazer futurologias, mas hoje, diria que 8 anos é muito. Para mim será muito. Para mim, para quem me rodeia, para quem me atura, para quem sofre, ao meu lado, é muito.
Não faço ideia, não faço futurologia, mas muito mal estaria o Sporting, muito mal estaria o Sporting se tivesse um presidente aqui 40 anos. Muito mal para o clube. Frederico Varandas não se arrepende de ter chamado Pinto da Costa de bandido. O presidente do Sporting diz que a verdade não ofende. Em relação a isso, jamais alguém pretende ofender alguém quando se diz a verdade. Apenas disse a verdade não ofende, mas se quiserem trocar a palavra, eu posso trocar bandido por corruptor ativo. É mais elegante, tá? Muito obrigado. Aníbal, vais certamente conseguir ajudar-nos com esta dúvida que foi lançada pelo diretor de comunicação do Porto nas redes sociais, porque reagiu a estas declarações que acabámos de ver e disse que Frederico Varandas, ao chamar, em vez de bandido corruptor ativo, a Pinto da Costa, com um processo que está a correr e que vai a julgamento, se tinha autocondenado. É verdade? Não, Mariana, não é exatamente autocondenar-se, porque aquilo que ele disse é público e notório, e, portanto, não necessita de autocondenação ou de assumir. Não me parece que Frederico Varandas possa encarar o tribunal negando aquilo que é evidente, pode-se recusar a falar, é um direito de qualquer arguido, mas vai ser feita a prova que ele disse aquilo. O facto de ter chamado bandido e agora dizer que pode trocar, pode agravar aquilo que ele já disse, ou pode ser alvo de outro processo de crime, se isto for encarado, de facto, como um crime de difamação, que é expressões ofensivas da honra e da dignidade. E uma é mais ofensiva do que a outra ou estão no mesmo patamar? Mariana, eu julgo que bandido é mais generalista, mas pode ser mais corriqueiro. Corruptor hoje em dia é muito ofensivo. Agora, qualquer uma delas é desnecessária. Há uma coisa que o J. Marcos tem toda a razão, Frederico Varandas é mal educado. Se fosse Pinto da Costa ou alguém de Futebol Clube Porto a dizer isto, toda a comunicação diria, temos que mudar o futebol, temos que ter outra elegância. Frederico Varandas, esperava-se uma nova geração, não vem fazer o mesmo, vem fazer pior. Frederico Varandas não tem necessidade disto. O Sporting não tem necessidade disto. Frederico Varandas tem um complexo de inferioridade perante Pinto da Costa, que é atroz. Isto é um feitiço. Agora, ele fala sozinho, Pinto da Costa não lhe dá troco, é um senhor ao pé dele, merece respeito não só pelo trabalho e tudo que produziu para o futebol, mas pela idade que tem, que podia ser pai dele, e Frederico Varandas devia ter vergonha do papel que presta ao Sporting. No mais, os tribunais decidirão, não é propriamente um crime muito grave, são aquilo que nós chamamos bagatelas penais, a difamação, o insulto barato, mas considerando que Frederico Varandas representa uma instituição como o Sporting, fica-lhe mal, e eu aí acompanho o J. Marcos. É mal criado, é mal educado, de forma desnecessária. Ultrapassou os limites, Frederico Varandas, com estas acusações a Pinto da Costa ou não, André? Eu vou dividir entre a minha opinião sobre o que penso que é o pensamento de Frederico Varandas e a minha opinião mesmo. Porque eu quero também que seja claro isto. Eu não acho que Frederico Varandas tenha nenhum complexo de inferioridade sobre Pinto da Costa. Eu acho que Frederico Varandas está profundamente convencido que Jorge Pinto da Costa construiu o seu legado de forma menos lícita. E é à luz disso que eu analiso... Mas não se pode substituir aos tribunais. E Pinto da Costa foi sempre absolvido. E isso merece respeito de qualquer cidadão. Estamos de acordo nessa parte. Agora vamos fazer uma coisa que é, se os nossos telespectadores puxarem atrás na boxe não vão perceber porque é que eu disse duas vezes a mesma coisa, mas é só porque fui interrompido. Frederico Varandas está convicto que Jorge Nuno Pinto da Costa montou todos estes 40 anos de sucesso desportivo através de meios menos lícitos. Mas não se pode substituir aos tribunais. Se os telespectadores puxarem atrás, veem que eu estou a repetir pela gravidade da situação. Estamos de acordo ou não? Vamos ao take 3 e depois o Francisco J. Marques vai-te ligar a explicar porque é que é um erro obrigares-me a dizer 3 vezes a mesma coisa. Mas eu não sou teu consultor de imagem nem de comunicação, portanto, Frederico Varandas está convencido que Jorge Nuno Pinto da Costa chegou a presidente mais titulado do mundo de forma menos lícita. Já o ouvi dizer... Está mal convencido. É possível que esteja, mas já o ouvi dizer inclusivamente que ouviu escutas no YouTube, já o ouvi dizer que há histórias de frutas, enfim, é a convicção de Frederico Varandas. E não viu a decisão do tribunal? Não é, vamos agora à decisão do tribunal. Não é ver também. Não, se falar só tu vais sempre ter razão. Não, falamos os dois. Agora não vou fazer o take 4 porque depois quero dizer ainda uma coisa sobre isto que tem a ver com a minha opinião. Quando Frederico Varandas diz que Jorge Nuno Pinto da Costa é bandido, primeiro parênteses, Jorge Nuno Pinto da Costa nunca lhe dá troco, é falso.
Não precisas de esperar pelo próximo programa. É falso. Disse-lhe que era bom que ele saísse do desporto e voltasse à medicina. Isso não foi troco. Não. Isso foi antes. Não foi troco. Isso não. é que mudou, mas é uma grande realidade. Isso é uma opinião legítima. Não foi troco. Não foi troco. Foi uma provocação. O troco é depois de pagamento. O presidente mais titulado sempre, aparentemente, tem um complexo com Frederico Varandas e, portanto, não lhe deu troco, mas provocou-o gratuitamente. Isto é o que eu penso sobre o pensamento de Frederico Varandas. Mas há uma questão que tem a ver com as frases que Frederico Varandas escolheu. Dizer que Jorge Nuno Pinto da Costa é bandido, eu acho até uma coisa divertida. E do ponto de vista jurídico, o ser bandido, por exemplo, costuma-se dizer que aquele brasileiro malandro do Chico Buarque, das óperas, era o bandido que roubava o coração. Vamos aos brasileiros roubava o coração às meninas. O tribunal vai te dizer se é o Brasil. Não estás no Brasil. A afirmação mais grave Nem estás na Savana. Estás em Portugal. A afirmação mais grave de Frederico Varandas é a mais elegante. E isso é uma coisa que Frederico Varandas devia ter pensado, porque quando ele diz da corrupção ativa, ou quando ele diz que é um corruptor, eu não queria citá-lo mal, é um corruptor ativo, é mais elegante, mas do ponto de vista jurídico pode ser mais gravoso. Bandido é uma coisa que fica para a nossa consideração. A correção que fez no dia das eleições jogou contra Frederico Varandas, António? Como? Não percebi. A correção que fez no dia das eleições, quando substituiu o bandido por corruptor ativo, joga contra Frederico Varandas? Não, foi creio pior? que ele está a fazer um bocado de chalaça sobre essa questão, está de alguma forma a acentuar aquilo que ele acredita que deve defender e deve publicamente referir, independentemente daquilo que possam ser as bagatelas penais que venha a sofrer. Eu acho que Frederico Varandas, bem ou mal, está perfeitamente convicto que é a atitude correta que deve assumir. E o futebol precisa disto? Não. Este é um tema bastante polémico e por isso questão. vamos também voltar a abrir o pé em risco de tempo extra. Mauro Xavier, o Fernando Mendes e o Jorge Amaral vão também falar sobre as acusações de Frederico Varandas dirigidas a Pinto da Costa, a seguir a um curto intervalo neste pé em risco, é mesmo muito curto. Até já. Em dia de eleições, Frederico Varandas voltou a atacar Pinto da Costa. Este é um tema que está agora também em pé em risco de tempo extra, com o Mauro Xavier, o Fernando Mendes e o Jorge Amaral. Fernando, eu começo por ti. Achas que Frederico Varandas fez bem quando voltou a atacar Pinto da Costa, quer antes, quer depois de ser reeleito pelo Sporting, como presidente do Sporting? Vou ao que os meus colegas estavam a dizer. Ele está convicto de que tem a sua razão. Eu quero deixar aqui bem claro. Sou amigo de Frederico Varandas, conheci Jorge Nuno Pinto da Costa quando fui para o Futebol Clube do Porto e posso lhe dizer que não fiquei apaixonado, fiquei estupefacto com o presidente do Futebol Clube do Porto. Acho que é uma pessoa, para o que eu conheço, uma pessoa fora do normal, com uma inteligência fora do normal. Com provas dadas. Desculpa? Com provas dadas? Não, as coisas correram bem, gostei, fui para lá por causa dele e não o conhecia, volto a dizer, não o conhecia, fiquei-o a conhecer, não sou amigo dele, raramente falo com ele, mas foi uma pessoa que eu passei a admirar e ter um carinho muito especial. Frederico Varandas é o presidente do Sporting, defende o Sporting, está convicto. Respeito a opinião das outras pessoas, com razão ou não. Cada pessoa tem a sua opinião e há que respeitar isso. Posso concordar ou não concordar, mas eu acho que isto é um tema que já devia de acabar. Já disse o que tinha a dizer, é a opinião dele. Pinto da Costa também criticou. Então não devia ter Varandas insistido no dia das eleições, é isso? Desculpa? Então não devia ter insistido no dia das eleições, é isso? O Frederico Varandas é assim, ele já disse o que tinha a dizer, já falou o que tinha a falar, já disse o seu ponto de vista e quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Agora também, há aqui uma coisa que me parece ser fundamental. Se há pessoa que tem coragem para dizer o que quer e que doa a quem doer, é Frederico Varandas. Fez o que fez com as Claques, ninguém esperava e ele fez. E ataca um presidente de um clube que também já o atacou a ele. Portanto, são situações que não deviam de acontecer e espero, sinceramente, que acabem os dois, um mais do que o outro, acabem isto de uma vez por todas, porque isto não é bom. Já disse o que tinha a dizer ele sobre isso, portanto, e volto a frisar, é o presidente do meu clube e tenho muito respeito por ele. Muito respeito por ele.
Jorge, achas que é popular entre os adeptos do Benfica, Frederico Varandas, atacar o presidente do Porto? Do Benfica, eu disse do Benfica, mas queria dizer entre os adeptos do Sporting, obviamente. Do Sporting. E do Benfica também. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Desde que dá está muitos aqui o votos. presidente Pinto da Costa, é uma maravilha. Agora, muitas pessoas esquecem-se, por exemplo, que o presidente Pinto da Costa, quando foi aquele incidente gravíssimo em Alcochete, foi dos primeiros a dizer que jamais iria tocar num jogador que tentasse rescindir ou tentasse aproveitar das situações. E aí já não foi bandido. Aí não era bandido de todo. Foi alguém, enquanto que do outro lado da circular, enquanto estivesse lá Bruno Carvalho, iam fazer tudo para tentar fazer seja aquilo que for. Portanto, aqui a noção de bandido é um pouco divergente. Agora, a partir do momento em que tomou conta do Sporting e teve sucesso, e quando teve sucesso, foi quando começou a disparar a norte. A disparar de uma forma que eu não acho absolutamente natural. Devia se vanglorizar de todo o trabalho que fez, de ter posto o Sporting campeão, de tudo, dessas situações todas, e não a mandar, digamos, as achegas, a gente vale o que vale, porque essas coisas, algumas coisas até são salutares. Agora, tipo de ofensas dessas, e sempre que tem a oportunidade e que ganha, tem sempre que apontar a norte. É a A1 direita ao estádio do Dragão e a Pinto da Costa. É complexo. De tudo. Esquece-se de muitas situações que a Pinto da Costa, ao contrário daquilo que o André está a falar, dos tais 40 anos, e tem toda a legitimidade de pensar que ganhou da forma errada ou não. Pouco importa. Agora, mas ganhou em Gelsenkirchen, em Tóquio, em Sevilha, em outros lados, também ganhou dessa forma. Também foi. É tudo errado. É tudo errado. Portanto, acho que Frederico Varandas veio dar muita razão, na minha ótica, a Pinto da Costa, quando foi dito que realmente ele devia, se calhar, dedicar mais à medicina. Porque certamente que é muito bom na medicina. Porque é um facto que sempre logo que abandonou o futebol e passou a pasta a outro, o Sporting começou a ganhar. O Sporting começou a ter sucessos. Portanto, se calhar tem um papel muito organizativo, tem um papel muito bom noutra parte da organização, na medicina em que é bom, e no futebol passou a pasta a quem sabe, e todos nós sabemos a quem é, e portanto as coisas estão a correr bem para o Sporting. E temos um Sporting renascido e com vitalidade, e pronto. Mas com muitas lesões, se calhar se o Varandas ficasse à medicina, havia menos lesões do Sporting. Não sei, se agora das lesões, já não sei. Agora é que vamos perceber também se este ataque a Pinto da Costa é popular para um benfiquista, Mauro. Eu acho que desta vez vou concordar com o Aníbal. Acho que este não é bom para o futebol português. E a primeira os teus CDs de Natal é que são, Mauro. Conta-me outra. Parabéns pela reeleição do presidente do Sporting, porque acho que acabou de ser de um ato eleitoral e, portanto, acabou de ser eleita 4 anos pela frente. Espero que ponha limitação dos mandatos para não ter medo quando chegar à altura de se recandidatar outra vez e outra vez e outra vez. E, portanto, que assuma antes, com o tempo, uma alteração estatutária. Estou muito mais preocupado com os calotes que os sportinguistas vão pondo a todos os portugueses, e isso pode ter algum nome de caloteiro, porque tem sido feito de forma... Ainda vais responder a tribunal por essa, Isto também é uma forma de competir de forma desleal. Portanto, eu vou utilizar o meu amigo Fernando Mendes para dizer que telhados de vidro, mais vale a pena ninguém falar sobre isso e deixar os tribunais a atuar e esperar que haja mais transparência no futebol por toda a gente. Mauro Xavier já deu um mote para um tema que vai estar em destaque neste Fé em Risco mais em frente. Podes, rapidamente, Fernando. Mas, meu rico médico, o Sporting já teve uma série de presidentes, nunca ganhámos nada. Meu rico médico... Fernando, isso. Meu rico médico. Rico não é se não pagava o que devia. Isso mesmo, Fernando, isso mesmo. Olha, da nossa idade passa, da nosso médico, Fernando, da nosso médico ainda te passa é a baixa. Sim. Já ganhou mais em 3 anos do que vocês dois juntos. Viva os médicos.
vocês juntos. Vê lá. Ao menos, mete baixa. Vamos fechar este Penriste tempo extra com 3 sorrisos, o que é sempre bom sinal, e vamos aproveitar também para dar as principais novidades desta noite neste Penriste. Sevilar terá recusado trocar o Benfica pelo Sporting. A imprensa italiana revela hoje que o guarda-redes de 22 anos prefere jogar no estrangeiro. De acordo com a imprensa italiana, Gonçalo Inácio e Coates devem prolongar a ligação ao Sporting. Segundo o Jornal Record, o acordo com o central de 20 anos está fechado e deve ser oficializado depois do jogo com o City na próxima quarta-feira. O processo de renovação de contrato de Coates está numa fase inicial. A SAD do Sporting quer prolongar o contrato do capitão de equipa de 2023 para 2025. Federico Varandas espera fechar o acordo com o central uruguaio de 31 anos até abril. Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e João Palhinha continuam lesionados. Os 3 jogadores voltaram a falhar o treino de hoje de preparação para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City na próxima quarta-feira. Pote e João Palhinha recuperam de lesões musculares. Já Daniel Bragança continua em tratamento ao um entorse no tornozelo esquerdo. Como é habitual, Ruben Amorim voltou a chamar vários jovens da formação ao treino de hoje. O Sporting parte amanhã de manhã para Manchester. Já aqui falámos sobre os lances de arbitragem do jogo do Futebol Clube do Porto. Ainda vamos olhar para os lances de arbitragem dos jogos de Benfica e Sporting, mas em relação ao Porto e este jovem jogador que está em grande destaque, Aníbal Vitinha, também achas que já merece uma chamada à Seleção Nacional? Mariana, a seleção tem várias opções, mas realmente Vitinha está numa forma extraordinária. E parafraseando alguém, se não é ópera, parecia. Realmente aquele golo do Vitinha, aqueles 3 toques sem deixar pousar a bola, é realmente um hino a quem gosta de futebol. Agora, Vitinha tem estado em todas as jogadas, é realmente um jogador, um grande jogador, não sendo muito grande em termos de altura, mas que enche o campo, enche as medidas, muito mérito de Sérgio Conceição, que faz realmente desenvolver o potencial que Vitinha tem. É um jovem claramente promissor para o Futebol Clube do Porto e claramente para a seleção. Portanto, eu estou convencido que o selecionador nacional irá convocá-lo. Não sei se será a primeira opção, mas é absolutamente merecido. Parabéns ao Vitinha. É realmente, se não é um jogador de ópera, parece. Está preparado já para a seleção nacional principal, já que tem estado sempre nas seleções, mas seleções jovens. André e António, rapidamente. Na minha opinião, sim. Eu espero que o Liverpool rapidamente ligue para o Jorge Nuno Pinto da Costa e leve o Vitinho e o Fábio Vieira. Se há muita gente a pressionar o selecionador nacional, eu junto-me também. Gostava que isso tivesse acontecido quando era para pressionar para o Pote ir, e ele não foi, mas não tenho problemas em pressionar também. É um grande jogador. E não é só os 3 toques que ele dá, é que ele passa, não consigo parar de berrir. O passo que ele faz sem olhar a seguir é fabuloso. A qualidade do Vitinha é inequívoca, não é? Tem demonstrado, tem vindo a crescer, não sei onde é que pode chegar, mas é de facto um grande jogador que se está ali a fazer. Há unanimidade no Penriste, o que não é nada comum. Vamos voltar comprometido também aos lances de arbitragem, agora do jogo entre Benfica e Portimonense. O Benfica pede penalti sobre Otamendi aos 28 minutos. É num livre lateral, cobrado por Grimaldo. O central do Benfica cai no limite da grande área do Portimonense. O árbitro nada assinala. Neste caso, achas que o Benfica tem razão de queixa, António? Não vejo muito bem, mas acho que não. Quer dizer, não vejo muito bem. Não sei o que é que aconteceu. Não sei. Eu não marcaria, não é? Lance com aquilo limpo, que vejo, não marcaria. Aníbal. A mim parece uma clara fita. O Otamendi desmaiou. Eu não consigo ver ali nada que fosse... Agora, não vai à bola, nem mas de acho perto, que a escola de teatro longe. é que ele é do Porto. Pois, não sei, essas idiotices de falar de teatro. Já todos tiveram idiotices hoje, faltava eu. Mas não tem o exclusivo. Agora, ele não vai ao lance, está a 3 km da bola, pronto, provavelmente houve algum contacto que não se consegue ver e ele resolveu fazer ali uma fita e uma simulação. Portanto, se calhar, e o árbitro está em cima dele, devia-lhe dar era um amarelo. Vês uma simulação naquela queda de Otamendi, André? Vamos ser meiguinhos, vejo um exagero. Segue jogo, não é nada, por amor de Deus. Nós temos que também... Há coisas que não vale a pena. Há ali um exagero, manifesto. Não digo que é uma simulação, mas há um exagero. Mas ele não é nada, segue jogo. Para quê? A ver se cava ao penalti. O que é que dizem as regras? Mas ele está... Não, ele vai de dentro para fora. Para mim não é nada e segue jogo. Que isto é levantar-se e jogar. O Portimonense fez um grande jogo.
Sim, senhor. Vamos avançar então com outro lance. O Benfica volta a pedir penalti ao minuto 45 mais 5. Mais uma vez Otamendi cai na área do Portimonense num lance com o Fado Mufi. O árbitro Fábio Veríssimo manda jogar. Não há intervenção do vídeo-árbitro Tiago Martins neste lance. Devia ter havido ou não há penalti, António? Não, acho que não. Acho que também não há. Há um lance normal de disputa de bola. Eu diria que é exatamente o mesmo, ou talvez o outro seja ainda menos evidente, do lance do Gonçalo Ramos que criticam. Portanto, estes lances são normais, os jogadores têm que disputar a bola, portanto, não vejo motivo para. Sobre o lance de Gonçalo Ramos já vamos falar. Sobre este, achas que o Benfica tem motivo de queixa ou não, Aníbal? Não me parece penalti. É sério? Não é tão notório como foi o caso do Galeno. Há de facto ali um contacto. Aqui sim, entendo que são aqueles contactos aceitáveis. Agora, se visse ali um braço a abrir de forma ostensiva, eu diria que é penal. Acho que era um Porto Estoril, houve assim um lance. A gente depois traz-te as imagens. É que eu já te ouvi defender um lance muito similar que havia falta porque era uma camisola do Porto. Mas hoje estás cheio de razão e de ponderação. E tens razão. Tens razão, tudo o que o Aníbal Pinto disse hoje é verdade. Eu subscrevo também, Mariana. Pouco-te tempo e tudo. Aprende, sim senhor, a defender o Sporting quando é indefensável e depois dizer a verdade quando é fácil dizer a verdade. Já aprendi. Tens razão, Aníbal Pinto. Neste lance não há nada também. Estão todos de acordo então em relação a este lance também com Otamendi, e o António até o comparou com um outro lance, é sobre esse que vamos falar agora, o lance mais polémico do jogo em Portimão, é o do gol do empate do Benfica. A equipa da casa reclama que há falta de Gonçalo Ramos sobre o Willian, depois do canto batido por Tarapte. Na sequência do canto, o Grimaldo faz um igual, árbitro e vídeo-árbitro validam o golo. O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, acaba expulso por protestos por causa deste lance. Neste caso, devia ou não ter sido anulado o golo ao Benfica, António? Não, acho que não. Como já tinha dito há pouco, não me parece que haja falta para isso. Acho que o golo é bem validado. É bem validado este golo, Aníbal? Mariana, aqui, além do contacto, e não sendo um contacto muito intenso, o problema é que tira o jogador do lance. E realmente é diferente de outros lances que temos aqui analisados. Vamos voltar à história da intensidade. Isto começa a haver um livre-arbítrio dos árbitros. Depois o VAR não intervém porque não é um erro notório. E isto dá aqui pano para mangas. Eu não ficaria escandalizado de ver isto a ser marcado, porque eles estão a disputar a bola, ele está nas costas do jogador portimonense e claramente tira do lance. Mas é aceitável outra interpretação. O árbitro entendeu de outra forma, o VAR não intervém. Se me perguntares, é um erro notório para o VAR intervir? Se calhar não, mas vamos ter sempre esta dualidade, esta subjetividade de critérios. Isso não é bom para o futebol. Qual é que é a tua interpretação deste lance, André? Acho que aqui era falta e eu vou explicar porquê. O jogador do Portimonense acaba por conseguir cabecear a bola, mas não consegue fazer... É, aliás, por isso também que não há fora de jogo de Tarapte, porque está em fora de jogo posicional, mas como a bola parte do jogador do Portimonense... Mas acaba por acontecer uma coisa que é, o jogador do Benfica, o Gonçalo Ramos, quando faz a carga, impede que ele faça a rotação da anca. E o que é que eu quero dizer com isto? Para qualquer pessoa que jogou basquete, futebol, ou seja lá o que for, ele não consegue aliviar a bola. Ele acaba por ir meter a bola pela ação, que para mim é faltosa, do Gonçalo Ramos, ele acaba por meter a bola mais junto à linha de fundo, porque ele não consegue rodar. E ao impedir este movimento, acaba por, para mim, ser falta. Agora, com esta questão do VAR, o VAR não podia intervir aqui, e ainda bem que não podia intervir aqui, já discuti aqui aquela questão das homogeneizações. Agora, não é um lance claro e evidente, obviamente, e portanto também tem que se aceitar, mas eu acho que aqui era falta porque impede a rotação e impede que o central corte. Eu quando joguei era mau, mas era central, e eu percebo o que é querer cabecear uma bola para o meio campo e estar aqui a ser condicionado. Vamos perceber se o nosso VAR em Risto concorda com este argumento do André. Marco Pina, concordas com aquele argumento que o André estava a dar em relação à incapacidade que o Willian teve de disputar a bola por causa do movimento de Gonçalo Ramos, ou não? Não, porque o André está a pressupor uma rotação que se percebe perfeitamente que o jogador nunca quer fazer. Ou seja, o jogador está virado para um determinado posicionamento e acaba por conseguir cabecear para esse mesmo posicionamento para onde está direcionado. Ou seja, há aqui dois jogadores que concorrem para se elevar e disputar a bola de cabeça. O jogador do Portimonense está à frente, tem o lance ganho,
consegue cabecear a bola e falo com tanta contundência que a consegue colocar junto da manderola de canto. Ou seja, o Gonçalo Ramos tenta disputar a bola, o defesa tenta disputar a bola e consegue, acaba por cabecear, cabeceia para junto da linha lateral quase, e por isso mesmo não vejo aqui qualquer tipo de falta. Ou seja, este não é o tipo de lance que o futebol indique como potencial para marcar uma infração, porque não me parece que haja efetivamente uma infração. Há um contacto potenciado por os jogadores que estão a concorrer por uma mesma bola, mas sem qualquer empurrão nas costas. Há um contacto sim de ombro com o jogador, mas não me parece que seja motivador neste caso de falta, e falta que originava um pontapé livre direto dentro da área a favor da equipa do Portimonense. O que estava aqui também em causa era a questão do posicionamento de Tarabt, que recebe a bola diretamente vinda da cabeça deste jogador que consegue cortá-la, e por isso mesmo faz com que a posição irregular de Tarabt deixe de ser punível, e por isso mesmo o gol é legal a seguir que acontece. Por isso mesmo não vejo qualquer tipo de infração. Também achas que não há falta ofensiva neste lance, Marco Ferreira? Sim, Mariana, não há qualquer infração aqui. Aqui há dois jogadores que saltam na vertical e quando estão os dois, o jogador do Portimonense consegue se antecipar. O contacto é inevitável, não há ali braço nenhum, é um contacto normal, dois jogadores estão a tentar disputar a bola de cabeça. E os dois, e é importante calçar isto, não há nenhum que esteja apoiado, estão os dois no salto. Portanto, aqui, mesmo que o jogador do Portimonense quisesse fazer a rotação e fosse impedido, esse impedimento não é faltoso, porque é um espaço em que o Gonçalo Ramos consegue conquistar também para tentar ir cabecear a bola, só que não consegue, acaba por chegar atrasado, e o contacto que acontece é normal, não é imprudente, não é negligente. Portanto, aqui, o Aníbal diz que impediu o jogador. Não impediu, porque é o próprio jogador que consegue cabecear. Pode ter dificultado a sua movimentação, que é normal, o futebol é um jogo de contacto, mas não impede, tanto que não impede que ele cabeceie a bola, a que acaba por ir para o Tarabt, que é em posição de fora de jogo, não é punível, porque a bola vem do defesa. Portanto, tudo legal aqui.